da maneira menos traumática possível. Bom, como vai funcionar a dinâmica da nossa live? Ela está planejada para durar 1 hora. Nós temos uma primeira pergunta que vai ser feita a todos os participantes e após eu apresentar essa pergunta, eu vou fazer a apresentação de cada um deles e já vamos entrar na questão do debate. Na segunda rodada, eu vou fazer uma pergunta direcionada para cada um dentro da sua realidade e, no decorrer do debate, vocês sintam-se à vontade para fazerem perguntas, porque se no final a gente tiver um tempo disponível, a gente vai abrir para que os nossos participantes possam responder perguntas específicas, tá ok? Bom, posto isso, eu vou abrir a nossa live já apresentando a primeira pergunta e depois vou apresentar cada um dos nossos convidados. O Valdir já voltou, então vamos lá. Bom, são todos empreendedores de sucesso, referência em suas áreas de atuação, enfim, já suplantaram muitas crises ao longo de suas histórias. Mas agora, nesse cenário, se vocês tivessem que se colocar no papel de um empreendedor, não um empreendedor que já passou por muitas situações em que teve que colocar à prova a sua resiliência, mas aquele que de fato está enfrentando uma situação de guerra, onde ele não tem as ferramentas e os instrumentos necessários para tomar as suas decisões. Ou seja, eu estou falando daqueles empreendedores de pequeno, de médio porte, os MEIs talvez, mas especialmente os de pequeno e médio porte, porque tem também um corpo de funcionários e que representam a grande maioria da nossa audiência. Que caminhos e decisões vocês tomariam? Que conselhos vocês dariam para essas pessoas nesse momento tão crítico? Então, a primeira pessoa que vai responder essa nossa pergunta é a doutora Janete Vaz, que é a sócia e fundadora do Seibin, né? Uma das principais empresas da nossa região, uma líder do empreendedorismo feminino, enfim, uma referência para muitas pessoas aqui do Distrito Federal e certamente tanto a doutora Janete quanto o Seibin dispensam apresentações. Então, o meu muito obrigado, doutora Janete, por ter aceitado e o microfone é seu. Bom dia, muito obrigada a vocês pelo convite, fiquei muito honrada. Ontem eu fiz a minha primeira live, estava muito nervosa, e hoje também muito agradecida por estar entre vocês, que são grandes amigos e pessoas que realmente fazem a diferença e certamente vai colaborar muito. Olha, eu falo que é um momento extremamente delicado, não precisa fazer apresentação, não, eu acho que sim, né? Eu sou Janete Vaz, nós começamos o SEIB, eu e a Sandra, com 3 colaboradores, fizemos tudo naquele começo, literalmente, aprendemos muito, passamos por muitas dificuldades. Eu tinha certeza que se eu errasse, meu pai não me deixaria passar vergonha, mas eu entrei com toda garra, força, determinação, e eu tinha uma certeza, né, de que seria possível sim, a gente precisa de ter muita responsabilidade com cada passo, com o contrato, com as pessoas. Quando nós fizemos, hoje nós estamos quase 6.000 colaboradores, e quando nós fizemos em 2013 a nossa governança, eu falei para o nosso grupo de líderes, doutora Lídia, os diretores, uma frase que agora me surpreendeu. Eu falei para eles, dificilmente vai acontecer com vocês alguma coisa que nestes 30 anos eu e Sandra não vivemos. Então, qualquer coisa pode nos procurar, porque nós vamos ajudar vocês. Por incrível que pareça, nós estamos vivendo agora um processo que nunca vivemos antes e estamos todos juntos nesse barco. Daí vem a minha primeira sugestão, né, que é estar realmente junto uns com os outros, buscando conhecimento, buscando parceria, tendo a humildade de pedir para aquelas pessoas que podem te ajudar, tipo, meu irmão me ajudou muito naquele começo, ele era diretor de uma multinacional.
Então, ter a humildade de buscar conhecimento nas pessoas, seus amigos de verdade que podem te ajudar, é extremamente importante. A retomada não será fácil, ela precisa realmente de ser com maturidade, com segurança, com responsabilidade. Nós vamos precisar de ter uma equipe de líderes, mesmo que você tenha só um funcionário, seus colaboradores precisam ser ouvidos e precisam te ajudar nesse momento, porque todos nós estamos dentro do mesmo barco, alguns vão perder muito, outros vão perder pouco, tem gente que acha que o SEIV está ganhando porque está fazendo exame, só para contar, 70% do nosso movimento caiu. Fechamos 35 unidades, tivemos que fazer remanejamento, e eu sei que todo mundo está passando por muita dificuldade, precisando de usar muito o que você tem à sua disposição e oportunidades. Então, o momento da retomada, ele é importante, ele precisa de ser. Você olhar o caixa e proteger seu caixa, isso é importante. Você precisa de renegociar com seus fornecedores. Não espere eles te procurarem, né? Já faça. Eu fiz um questionário, tudo que me dá de missão, eu vou atrás de realidade para eu saber como ajudar. Eu fui atrás da Daniela da Raspataco, que tem uma empresa média, pequena. Eu fui atrás da minha filha, que começou um negócio recente, e eu acho que E eu vi também a minha nora, que tem uma loja com um funcionário, utilizando o digital, que é um momento que nós todos vamos precisar aprender a utilizar. Ela ontem fez um leilão na loja dela online e foi um sucesso. Então, precisamos de ser criativos, precisamos de buscar caminhos, precisamos de levantar a cabeça, ter coragem, não ter medo, porque o medo ele vai nos emperrar. Né? A gente pode até chorar. Se for empresa de mulher, vai chorar mesmo. Né? Agora, a gente pode perder sono, porque nós vamos perder sono mesmo. Isso é uma realidade que todos nós vamos passar. Mas a gente precisa de ter fé, confiança que vai dar certo, fé em Deus e muita esperança, buscar as inovações e o que vem por aí, buscar ficar atento com tudo que o governo lançou agora, o que daquilo eu vou poder utilizar e ir em frente, não desistir, acreditar e seguir em frente. Muito bom, doutora Janete. Obrigado pela sua participação. Bom, as meninas falaram que visitaram os seus, renegociaram as suas dívidas. Tem muita gente que não está atendendo o telefone, tem muita gente correndo, mas informe e vá atrás de tudo que você pode ver. Seus custos, suas despesas, onde você pode cortar, o que você utilizava de benefício, retirar toda a gordura que está pela frente, é agir. Não pode esperar acabar, não pode esperar o governo falar agora está aberto. É agora. Ação, né? A palavra é ação. Ação, atitude. Atitude. Excelente, doutora Janete. Bom, nós vamos agora abrir a palavra para o doutor Antônio Valdir, que é o nosso superintendente do Sebrae DF, já foi secretário do Desenvolvimento Econômico na gestão de Hollenberg, também é um líder de referência aqui na nossa região, especialmente do empreendedorismo, que é a bandeira que ele defende. Doutor Valdir, por gentileza, o microfone é todo seu. Obrigado, Alexandre. Prazer estar aqui com todos vocês. São nomes fantásticos. Eu acho que vai ser muito rica essa oportunidade. E um grande abraço aí para quem está nos assistindo. Alexandre, eu acho que o grande recado que a gente dá hoje para os nossos empresários, principalmente para os pequenos e os médios, né? Para os menores aí, é que ele tem que ter dois olhares. Ele tem que ter um olhar para dentro e ele tem que ter um olhar para fora da empresa. O olhar para dentro significa custo fixo. E aí é muito importante que os nossos empresários, portanto, se fosse eu a tomar a decisão numa empresa, era isso que eu faria, que nesse instante ele olhe o seu conjunto de custos fixos, corte as gorduras que a doutora Janete citou aí muito bem, e como ela bem disse, não vamos esperar a iniciativa de ninguém, empreendedor tem que ter a sua iniciativa, aliás, a característica é uma das características dos empreendedores, do perfil empreendedor, é a sua iniciativa, a sua proatividade
na busca pela solução. Então, tu tem que olhar os custos fixos das suas empresas, cortar as gorduras, e aqui eu acho que vale uma observação, tem que evitar a demissão. Evitar a demissão, mais do que uma questão hoje de cunho social, sistêmico para a economia, ela fala para o seu caixa. Nós temos que imaginar, né, Alexandre, a gente não tem certeza, ou no meu caso, eu não tenho conhecimento, a doutora Janete tem, mas eu não tenho conhecimento de saúde, então eu não vou opinar sobre essa questão de saúde, eu tendo a seguir os médicos, os estudiosos e as autoridades governamentais que sabem o que estão dizendo. Eu busco na economia as soluções das circunstâncias que os especialistas dizem que a gente tem que fazer, mas diante disso que a gente está ouvindo a doutora Janete, a gente tem que ser proativo, olhar, resolver, mas evitar demissões. Por quê? Porque o custo para a folha é imediato, as indenizações são muito grandes, e essa coisa vai passar, é a única certeza que a gente tem. Podemos não conhecer nada desse vírus, né? Mas a gente sabe que uma hora isso vai passar, e você tem que pensar agora na sua empresa para quando isso passar. Então, a primeira atitude é tentar evitar esta demissão, para que você não traga um custo maior para o seu caixa de indenização, para daqui a 3 meses você ter que retomar. Buscar as alternativas que o governo está trazendo, para tentar ver o que você pode conseguir viabilizar para minimizar esse custo. E os demais custos, você tem que olhar, fazer uma conta, imaginar o que você vai precisar de giro e buscar essa alternativa de giro. Os bancos estão oferecendo aí muitas linhas, eu tenho ouvido bilhões para cá, bilhões para lá. Eu sei que a maioria dos nossos pequenos empresários, aí a fala é voltada mais para os nossos pequenos. A maioria dos nossos pequenos não vai ter acesso a crédito, não adianta buscar solução de crédito para essas empresas pequenas, muitas familiares que não têm caixa e não têm patrimônio, elas não vão ter acesso. Essas empresas precisam de uma solução de subvenção mesmo. Essa que é a verdade. Nós temos que ter uma política de renda mínima empresarial para esses pequenos. Se o governo não fizer isso de forma imediata, a gente vai ter uma hecatombe. Agora, as maiores, mesmo pequenas, buscar alternativas de financiar esse giro para que ele possa passar por esse momento de crise. E aí o olhar para fora, Alexandre, que é importante. Toda crise tem oportunidade e essa também tem, que é a transformação digital. Nós vínhamos no movimento de mudança de hábito de consumo, as gerações estão mudando o seu consumo e alguns segmentos já vinham sentindo isso muito fortemente, né? Restaurantes, né? A gastronomia viu isso através dos aplicativos. Agora, passado essa nova fase, aí, essa crise que estamos vivendo, não tenham dúvida, o hábito de consumo vai mudar. E esse hábito de consumo vai levar o mercado a uma transformação muito profunda. Então, quando voltarmos ao mercado, as nossas empresas precisam estar preparadas para este novo momento. Por isso, agora é a hora de investir nessa transformação, de enxergar oportunidades nessa transformação digital para se adaptar ao novo mercado, porque senão se faz um esforço danado, sobrevive ao coronavírus, mas não resiste ao mercado porque vai estar fora dele. Então, são esses dois olhares que eu teria, o olhar para dentro da empresa para sobreviver à crise e o olhar para fora para preparar para o pós-crise, porque vai ser fundamental para a sobrevivência e sustentabilidade do negócio. Muito obrigado, Valdir, pela sua colaboração. Bom, o nosso próximo convidado é o Dr. Paulo Muniz, hoje presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico, a seção do Distrito Federal, CODES-IDF, ex-presidente da ADEME, também incorporador de referência aqui da nossa região. É uma outra grande liderança da iniciativa privada do Distrito Federal. Então, agradeço a sua participação e o microfone é todo seu, Paulo. Deixa eu só ativar ele aqui. Pronto. Bom dia a todos. Quero dizer a todos da minha satisfação de participar de uma discussão com tão seleto grupo. Agradeço muito pelo convite. E, realmente, esse é um momento difícil, talvez nunca. Eu já tenho aqui 42 anos que eu trabalho, comecei garoto na nossa consultora
Combral Construtora Brasília, e nunca tínhamos visto nada igual. Atravessamos várias crises. Eu brinco muito, meu irmão, que é o fundador, a Combral já tem 51 anos, o Enes é o fundador, na época estudante de arquitetura, ele era um sócio minoritário, tinha outros sócios, mas a gente sempre discute que a Combral já nasceu em crise, porque além da crise externa, tinha as crises internas, de falta de dinheiro. Mas isso foi sendo superado. Brinco muito que o Enes tem um privilégio por essa vivência que ele tem, de ter uma bola de cristal e antever as crises do mercado com muita propriedade. Muitas vezes a gente tinha alguns entraves, porque eu sempre fui da produção, sempre fui cuidando da parte operacional da empresa e, de repente, vamos pisar no freio. E eu brinco que, antigamente, só ele via nessa bola de cristal dele. Hoje, a gente consegue ver também. E as últimas crises nós antecipamos e acabamos aí de sair de uma muito pesada, principalmente na construção civil. Foram mais de 6 anos de muita dificuldade. E agora era um momento de decolar. Nós tínhamos aí uma perspectiva excepcional, mas estamos deparando com esse problema. Mas é um problema que também, quando o problema não é só seu, o problema é da coletividade, as soluções aparecem. Então, o mais importante é que as pessoas os empresários fiquem focados no seu negócio, busquem informações, informação é muito importante. Eu estou aí aproveitando essa quarentena, estou trabalhando dobrado, porque estou ligado em várias informações, não só do meu setor, mas de vários setores. E por estar focado e preocupado, antes dessa decisão do nosso governador, uma decisão, inclusive, importante, de diminuir as atividades no Distrito Federal, na semana do dia que iniciou no dia 15, nós já estávamos tomando posições em relação às nossas obras, problemas de higiene, problemas de limpeza, orientando os nossos funcionários. Hoje tivemos nas nossas obras uma visita do Serviço Social da Construção do SECONS, fazendo uma inspeção, e ficamos extremamente lisonjeados pelo elogio que recebemos, uma inspeção de médico do trabalho, engenheiros de segurança, técnicos de segurança do SECONS, mostrando para todos, e principalmente para os nossos funcionários, que nós estamos no caminho certo. Distribuímos kits para todos os funcionários, para levarem para casa, orientação para a família, porque a preservação deles e da família, da saúde do povo, de modo geral, é muito importante. Mas, como foi colocado pela Janete e também aqui pelo Valdir, realmente o empresário não pode esperar milagre. Ele tem que estar focado, ele tem que estar preocupado nesse momento, principalmente com o caixa, para poder não só superar esse momento difícil, mas também ter condição de dar continuidade, porque isso vai passar. A gente tem aí uma grande esperança que junho, julho, a vida volta ao normal. E nós precisamos estar preparados para a reativação da economia. Perfeito, Paulo. Muito obrigado também pela sua participação. Bom, agora eu vou convidar o Dr. João Carlos de Almeida, que é um economista conhecido na nossa cidade, é diretor da empresa de consultoria financeira e econômica Almeida e Melo, também um consultor do Sebrae, ex-executivo de grandes empresas do mercado imobiliário do Distrito Federal e atualmente preside a DCE Brasília. Muito obrigado pela participação, João Carlos, e o microfone é seu. Muito obrigado, Alexandre. Um prazer enorme estar com a Janete, com o Valdir, com o Paulo Muniz, com o Wagner também, que vai me suceder. A todos que estão assistindo, um grande abraço. Na verdade,
a primeira vez que eu ouvi falar de crise, eu era menino ainda, foi em 1973. Foi a primeira crise do petróleo, quando o barril do petróleo passou de $3 mesmo naquela época, e foi para $12. Então, trouxe um choque muito grande para as economias mundiais. E em 79 nós tivemos a segunda crise do petróleo. De lá para cá, no Brasil, o empresário é um herói, né? Porque vive em cima de crises, planos econômicos, vivemos muitos planos econômicos, até que em 94 nós tivemos uma estabilidade da moeda e, a partir daí, passamos a ter questões mais externas do que internas, apesar que tivemos, nos últimos anos, algumas situações de déficit público muito ruins. Mas o que eu quero dizer para o empresário é que, em função, eu fiz esse preâmbulo para poder fazer essa introdução, é que tudo vai passar. Tudo vai passar, todas as crises passam. E nós temos uma expectativa que essa leve alguns poucos meses. Outra coisa, amigo empresário, empresária, você não está sozinho. Essa crise é mundial. Todos os países estão tomando medidas exatamente para poder se prevenirem contra essa crise. Então, nós não estaremos sozinhos, vocês não estarão sozinhos. Temos dificuldades, como o Valdir falou, algumas pequenas empresas, as empresas individuais com relação a crédito, mas nós temos que ter tranquilidade. Não adianta desesperar, perder a esperança, as incertezas são grandes, mas a gente não precisa ter medo, porque o medo, muitas vezes, ele nos paralisa. Então, nós temos que ter tranquilidade, respirar fundo, ser prudente nas ações. Todos já falaram anteriormente a questão do fluxo de caixa. É sentar, pegar o seu fluxo de caixa. Todo mundo, quer dizer, a grande maioria dos empresários vai ter uma queda muito alta no faturamento, então ele tem que sentar, conversar, como a Janete falou, conversar com seus colaboradores, conversar com aquelas pessoas que te assessoram. Se você não tem uma assessoria, conversa com seu contador, procure estar atualizado com todas as medidas que estão saindo. E é um volume muito grande de medidas. Tem medida de postergação de impostos, veja o que a Receita Federal está fazendo. Na Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia também nós temos uma série de medidas com relação a percentuais no caso de demissão. Então, quer dizer, os bancos, né, quem se enquadra no sistema bancário tem a postergação dos 2 meses, né, de parcelas de financiamento, a questão da consignação para o pagamento da folha também por 2 meses, uma taxa de 3,75, que é a taxa Selic. Então, quer dizer, a gente tem que estar muito atento a tudo que está acontecendo. Temos que estar bem informados. A informação é um elemento fundamental num momento como esse. E nós sempre defendemos, todas as pessoas que estão participando desse bate-papo, nós sempre defendemos as empresas que têm uma postura ética, uma postura competitiva, lucrativa e socialmente responsável, sempre lastreada em valores. E nós temos aqui no nosso bate-papo a Janete, que é um exemplo vivo de uma empresa onde leva em consideração as pessoas. Nós só sairemos dessa crise juntando forças, sendo unidos nas nossas empresas, nas nossas famílias, nas nossas comunidades. Então, nós temos que buscar o apoio exatamente nas pessoas que estão, muitas vezes, dentro da nossa empresa. E, aproveitando o apelo que já foi feito anteriormente, as empresas que têm condições, procurem evitar a demissão. Com esses programas, se você tiver acesso a esses programas do recurso de consignação da Folha, procure ter informação. A princípio, ele não vai sair agora, estão falando que vai sair em torno do dia 10, mas, de qualquer maneira, procure se informar e procurem evitar a demissão. O lado mais cruel de uma crise é o desemprego. Então, vamos procurar realmente pensar, e para esse primeiro momento é o que eu tinha falado. Obrigado, João Carlos.
Bom, agora eu vou abrir a palavra para o nosso amigo Wagner Isidório, um grande parceiro e incentivador também dessas nossas lives. Wagner, que é CEO da VNI Consultoria. São mais de 700 consultorias realizadas aí em 20 anos de atuação com empresas de diversos portes e segmentos. Wagner, o microfone é seu. O que você tem aí para compartilhar conosco? Bom, primeiro, obrigado, Alexandre, pelo convite. Para mim é uma honra estar aí diante de tantas pessoas, tantas feras do mercado, como eu digo. Agradecer a presença aí dos quase 110 ouvintes, né? Temos mais 25 no YouTube também. Já tem um bocado aí, né? Muito bom. Primeiro que é uma grande oportunidade, né? Da gente estar juntos aqui discutindo para um bem comum. Todas as pessoas aqui envolvidas têm uma única preocupação, que é repassar o que a gente tem de mais-valia, de mais valor nessa história toda, que é nosso conhecimento. No início de tudo, você me perguntou para a gente se colocar no lugar dessas pessoas, dos pequenos, né, empreendedores e tudo mais. Eu digo para você que isso não tem nenhuma dificuldade, porque todos nós estamos no mesmo barco. Isso não é um simbolismo e é verdade. A doutora Janete acabou de dizer que perdeu 70% do faturamento, que tem dificuldades. Então, todas as empresas, elas se nivelaram, infelizmente, numa situação única. Então, não tem muita dificuldade de a gente se postar ou se colocar no lugar deles. Está todo mundo mesmo. Só que nós que temos já vivência, nós que já passamos por muitas outras coisas no passado, né? Muitos planos, assim como o João Carlos falou, né? Nós já enfrentamos. Eu me lembro do bloqueio de dinheiro na época do Plano Cruzado, da gente ter que pagar coisa com o RV. Então, a gente já viveu tudo isso. E a diferença hoje é que a gente conta com uma ferramenta que não existia na época, que é a internet. A velocidade da informação ela é muito rápida. Ela tem benefícios e tem malefícios, porque existem muitas pessoas divulgando coisas erradas, precipitando. Então, como que o pequeno está se sentindo? E isso é muito fácil de a gente perceber, porque eu tenho um grupo que eu criei algumas semanas atrás, justamente para atender de maneira gratuita a todos esses desesperados. E eu percebo claramente que as pessoas não têm dificuldade em entender o que ela tem que fazer, nem por que ela tem que fazer. Todos eles entendem a necessidade de ter tranquilidade, todos eles entendem a necessidade de ter que agir, todos eles entendem tudo isso. Mas eles não sabem como. O pânico das pessoas é o como fazer. Para nós que temos já experiência de anos, isso é uma coisa automática, a gente já tem isso. Mas aquela pessoa que está enfrentando pela primeira vez uma grande crise como essa não sabe como fazer. Então, eu queria começar essa história toda ajudando essas pessoas a criar uma espécie de passo a passo, se é que pode chamar uma coisa dessa. Todos nós aqui falamos de uma maneira muito uniforme que a coisa mais importante é o caixa. Mas eu queria, antes disso, pensar numa coisa. Passo 1, para mim, era junta com a sua família, faz um corte das suas despesas em casa, repensa seus gastos com o supermercado, repensa seus gastos com uma porção de coisa. O início de toda a sua vida está em casa. Assim como a Janete falou, é muito importante a gente voltar para dentro do seio familiar. É lá que a gente vai encontrar tranquilidade, é lá que a gente vai encontrar alento, carinho, porque numa hora dessa, todos nós, em algum momento, ficamos desesperados. E é normal que essa pessoa que nunca viveu isso também esteja desesperada. Cabe a nós, que temos já essa experiência, passar para eles um pouco mais do como fazer. Então, a primeira coisa é, reúna sua família. Reúna, bota todo mundo numa mesa, faz o que meu pai chamava há muito tempo de caveirinha. Coloca lá quanto que é supermercado, quanto que é luz, negocia o condomínio. Na minha casa, nós tínhamos aqui uma taxa extra. Nos reunimos e em um dia decidimos cortar essa taxa extra. Então, tome atitudes dentro da sua vida pessoal. Esse é o primeiro ponto. Segundo, volte para a empresa, porque a maioria das pessoas que estão nos ouvindo tem na empresa a única fonte de receita pessoal para a família.
É a empresa que gera a receita necessária para custear todo o colégio dos meninos, condomínio, aluguel, tudo isso. Então, diminuindo a despesa de casa, você já está ajudando a empresa, porque você vai poder tirar menos dinheiro dela. Depois, passo 2, vai para dentro da empresa e deita em cima do caixa. Não é controlar, é deitar em cima do caixa. O dinheiro está lá. E eu não estou falando para você não pagar ninguém, não é isso. É numa hora de você renegociar suas dívidas. Existe um fato hoje que é novo, que é a primeira vez que eu vejo, que chama o fato do príncipe. Procura um pouco sobre isso, que você vai entender que existe substância jurídica que te possibilita negociar aluguel, te possibilita negociar legalmente com seus fornecedores. Ninguém aqui está numa negociação pedindo favor. Não é isso. Todos nós estamos no mesmo barco, mas todos nós temos que ser honestos, porque tem empresas que estão funcionando. Tem empresas que perderam 50% do seu faturamento, mas tem a metade. Então, é justo que ele pague também uma parte disso, porque o seu fornecedor também precisa. Então, deite em cima do caixa, pense seriamente em tudo que você pode renegociar. Corte, nesse momento, qualquer tipo de investimento. A crise hoje é de sustentação, de saber quanto tempo você vai levar para poder recuperar o que você perdeu. Ninguém sabe. Todos nós temos dezenas de opiniões. Isso vai levar 2 meses, 3 meses depois que abrir? Ninguém sabe. Ninguém sabe exatamente como vai se comportar o consumidor. Como que a gente vai lidar com isso? Então, é muito importante que você deite em cima do caixa, que você tenha na sua conta dinheiro, conta no banco, para que você possa superar esse tempo de espera. Procure informações com pessoas que sejam de confiança. Todos nós aqui temos esse grau de confiança com você. Procure conosco a informação sobre dinheiro do governo, como é que vai ser isso, como é que não vai ser. Não, existe dezenas de pessoas que viraram guru da noite para o dia. Tomem cuidado com isso. Procure seu gerente de banco, atualize o cadastro da sua empresa, esteja pronto para quando o dinheiro chegar, você estar apto para poder pegar esse dinheiro. Se está demorando muito ou pouco, cada um de nós tem uma visão, mas isso pouco importa, porque você, nesse momento, não tem o poder de mudar a velocidade nisso. Você tem que fazer a sua parte. Qual é? Atualiza o cadastro, liga para o gerente, diz para ele, amigo, eu preciso desse dinheiro. Eu não quero mandar minha equipe embora, eu preciso dela. Passo 3. Seja criativo com a área comercial. Seja criativo, mesmo agora, nesse momento, onde todo mundo está muito preocupado com gastos, e tem que ter, vai chegar uma hora que você não tem mais o que fazer. Você não vai conseguir cortar 100%, a sua empresa está viva. Então, você tem que agora, no passo 3, procurar criar ações que sejam diferentes. Digitalizar uma empresa é uma coisa fundamental. Deixou de ser uma vaidade ou deixou de ser uma... Nada, é uma sobrevivência. Como vai fazer isso? Procure informação conosco. Outra coisa, seja criativo. Dona Genete falou que a filha dela fez um leilão, não é isso, Dona Genete? Então, fez um leilão, olha que ideia maluca, que legal, deu certo. Então, na minha casa, minha esposa vendia um tipo de... Ela tem uma indústria de confecções e ela vendia um tipo de produto dentro da empresa dela. Ela entendeu a oportunidade agora, remanejou todas as máquinas, toda a área de produção para fazer roupas hospitalares, máscaras e tudo mais. Por quê? Porque ela viu uma oportunidade. É difícil, está vendendo pouco, tá? Então, olhe para o seu negócio e pense, o que eu posso fazer diferente? Quando a empresa abrir, eu tenho que estar com isso preparado. Ninguém sabe quanto tempo vai levar. Pode levar 10 dias, 5 dias, 15 dias ou 20. Então, nesse período, assim como o Paulo, o João falou, todo mundo está trabalhando muito em preparar a empresa para quando ela abrir, você já está com o pé no acelerador. Ficar reclamando, ficar fazendo uma porção de coisa, achando que você é o escolhido por o azarado do mundo, não vai te levar a lugar nenhum. E só para encerrar, eu vou roubar aqui a fala de um grande amigo que chama Fernando. Ele disse uma coisa que eu achei muito legal, o paralelo que ele fez. Todas as pessoas que vão falecer, e infelizmente muitas pessoas já faleceram, na grande maioria delas, são pessoas que têm uma imunidade baixa.
essas pessoas estão falecendo e muitas pessoas vão morrer. Eu tenho um pai de 80 anos e minha mãe tem 85, eu estou muito preocupado. A gente criou um esquema para poder protegê-los, mas muitos não vão conseguir fazer isso e vão falecer. Existe um paralelo muito próximo com a empresa. A empresa também tem uma imunidade e muitas empresas vão falecer. Mas, diferentemente da pessoa física, na pessoa jurídica eu consigo melhorar essa imunidade. Eu consigo melhorar meu controle financeiro, eu consigo melhorar meu orçamento, eu consigo seguir um passo a passo para quando a empresa voltar e ser permitido de abrir, eu estar com a minha imunidade reforçada e sobreviver a isso tudo. É isso, Alexandre. Legal, Wagner. A visão do pequeno aí, de fato, na carne, né? Na veia. Bom, eu anotei algumas palavras só para fechar esse primeiro bloco, que são muito importantes e que resumem as falas de todos. Bom, primeira, caixa, caixa e caixa. Todos falaram de caixa. Segundo, atitude. A doutora Janete falou, haja, tenha confiança. Se precisar chorar, chora. Bota tudo para fora, mas haja. Busque se conectar com as pessoas que possam te ajudar, começando pela sua família. É surpreendente o que a sua família pode fazer por você. E estabeleça um plano de ação e segue em cima desse plano de ação. Bom, esse é o resumo do que falamos até agora. Eu vou agora para a segunda parte, onde eu vou fazer uma pergunta específica para cada um dentro da sua realidade, começando mais uma vez pela doutora Janete. Doutora Janete, o que o SEIBM pode trazer da sua experiência e como vocês estão fazendo a gestão dessa crise dentro da empresa, com vistas também à retomada? Primeiro, já valeu estar aqui e ouvir estes outros, mas, Wagner, a gente faz o 1, o 2 e o 3. Eu fiquei feliz já de ver tudo isso aí, porque você deu uma aula fantástica aqui para todos nós que ouvimos, seja lá de que tamanho seja esta empresa. E a minha nora, a minha filha, ela me deu grandes ideias de conversar com todo mundo, de renegociar, de estudar, de cortar tudo. A minha nora, que é a Marcela Corriere, que fez um leilão na loja e eu acho que foi fantástico também. Eu fiz gestão de risco como MBA, né, na Fundação Dom Cabral. Então, o SEIBM já trabalha com muitas ferramentas que nos protegem desses momentos que nós estamos vivendo e que dá uma maturidade para a liderança tomar muitas decisões que precisam, às vezes, de serem até drásticas. Mas o olhar humano, o olhar solidário, isso tudo já faz parte da cultura do SEIBM, de humanização no atendimento interno e externo. Então, tudo isso é muito importante nessa hora e já é uma filosofia, uma cultura do SEIBM. A gente tem recebido deles, nós estamos, como saúde, vivendo no meio do furacão. Como viver no meio deste furacão, manter uma baixa brusca no nosso atendimento normal e, de repente, chegar para você exames novos, né? E nós começamos esta crise do coronavírus, nós começamos em janeiro. No meados de janeiro, o doutor Gustavo Barra, liderando o PID na biologia molecular, começou a estudar e desenvolver a metodologia para trazer isso aí. Metade de fevereiro, 15 de fevereiro, estava pronto a metodologia do RT-PCR, que foi o grande avanço que a gente já fez para a saúde mundial agora. Nós equiparamos a Organização Mundial de Saúde, estamos seguindo rigorosamente a metodologia e todas as exigências do Ministério da Saúde para isso acontecer. No dia 17 de fevereiro, fizemos o primeiro teste. No dia 4 de março, tivemos o nosso primeiro positivo. Nós já sabíamos que isso iria acontecer. Nós somos desta área. O RH, de imediato, no começo de março, já começou a levantar dentro da organização. Quem tinha mais de 60, tomamos todas as atitudes que precisam para a preservação e para garantir a proteção de todo mundo, internamente e externamente. Começamos a treinar e desenvolver as pessoas. Mas, mesmo assim, foi difícil. Nós passamos de 3.500 ligações para 14.000 ligações por dia.
nós entregávamos em 7 horas, 12 horas, depois foram a demanda intensa ao ponto de 400 solicitações, 600, 900, 1.600. Mas nós tivemos a grandiosidade de ver nosso time feliz, falando que eles estão felizes porque estão ajudando a salvar vidas, que eles estão ajudando, nesse momento, ao mundo, a Brasília, a família deles. Nós entendemos a dificuldade deles neste momento de não poder ver as suas famílias, abraçar seus filhos e ter todo o contato, mas eles sabem disso perfeitamente. A gente tem orgulho de contar que neste período nós temos ali no SAAM uns 800 pessoas, 200 trabalhando, 250 trabalhando direto nesse processo. Nós não temos um caso de funcionário que foi contaminado pelo vírus. Então, assim, esse é o momento nosso. E também, na execução, estamos agora desenvolvendo, fazendo as validações da Anvisa para os novos testes da IgG e IgM. A China vendeu para todo mundo, então nós somos criteriosos com o nosso rigor de qualidade de só aceitar aqueles kits realmente que têm a sensibilidade que precisa. Chegou ao ponto de chegar para nós que ele tinha apenas, entre 10 amostras conhecidamente positivas, ele tinha apenas uma correta, o resto não era, estavam todos negativos. Então, esse critério nós estamos trabalhando agora, creio que daqui a uns 10 dias nós já teremos também novas metodologias padronizadas, que a gente vai estar aí trabalhando nisso, com as novas metodologias para poder dar uma celeridade, para poder atender essa demanda toda. Tem muita gente em dúvida ainda o que é melhor. O top ouro continua sendo o RT-PCR, de fato, mas IgG e IgM também tem outra metodologia de vírus chegando, e também tem a do antígeno, que este é o que faz mais rápido, mas nós só vamos adequar e aceitar depois que ele estiver dentro do nosso critério de exigência. Então, acho que é isso aí, e o que eu quero falar aqui é que a gente precisa de estar pronto e preparado para esse fim de isolamento, estar entendendo que nós teremos todos clientes novos, com novo costume, com uma mente diferente, com um aprendizado de autonomia um pouco mais, utilizando mais deliveries, utilizando mais serviço domiciliar, entendendo o valor que tem cada centavo que ele tem e preparando literalmente para criar raízes para que essa não pegue de calças curtas, né? A gente precisa de raiz forte. Eu acredito que as empresas que têm raízes fortes, pequenas, médias e grandes, estas prevalecerão. Muito obrigado mais uma vez, doutora Janete. Seria o Valdir agora, mas parece que ele caiu, vamos aguardar. Paulo Muniz, em especial, hoje você representa o CODESE. A pergunta seria como que o CODESE está se preparando e o que o CODESE pode fazer para ajudar a reduzir os impactos dessa pandemia no setor produtivo. Mas, obviamente, se você tiver outras iniciativas de outras entidades que você também participa e representa, sinta-se à vontade para colocar para nós. Bom, primeiro, dizer o que é o CODESE, o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico do Distrito Federal. É um conselho criado há exatamente 3 anos atrás. Nós começamos a pensar o CODESE há 3 anos atrás. Ele foi fundado no final de maio de 2017 e ele vem pensando Brasília, o Distrito Federal para o futuro. Reunimos aí mais de 90 entidades e empresas e pessoas da sociedade civil e conseguimos fazer um trabalho que vários conhecem, aqueles que não conhecem, é só entrar no nosso site codesedf.org.br, que vai poder conhecer o trabalho que é o DF que a gente quer. São metas e ações que nós apresentamos a todos os candidatos da última eleição para governador. E estamos aí trabalhando em consonância com o governo. Tivemos uma grata surpresa em maio do ano passado, quando o governo mostrou o seu plano
o seu planejamento estratégico, fontes que o planejamento estratégico do governo do Distrito Federal 2019-2060 se baseou. O CODES é uma das fontes, assim como a Codeplan e outros. Bom, quando a gente depara com esse momento, o CODES, como eu disse, é para pensar o futuro. Mas quando a gente depara com uma crise como essa, a gente não consegue ficar de braço cruzado. Então, nós, de uma forma até muito rápida, começamos exatamente há uma semana atrás, 2 semanas atrás, não, exatamente uma semana atrás, na quinta-feira da semana passada, nós começamos a discutir internamente o que a gente poderia fazer e tínhamos algumas necessidades urgentes aqui. Ouvimos falar sobre problemas de respiradores, problemas de teste, problemas de EPIs para os servidores da saúde. E aí, coincidentemente, no sábado agora, passado, nós tivemos a oportunidade tivemos uma oferta de 5 respiradores seminovos, revisados, e que a gente poderia comprar em preço, infelizmente, esses preços subiram muito, mas um preço razoável, pelo que a gente já tinha coletado anteriormente, vinha monitorando anteriormente, e organizamos uma campanha. E essa campanha foi um sucesso absoluto, porque sábado nós deflagramos, o nosso pessoal botou em todos os nossos WhatsApp de grupos e amigos. Na terça-feira à noite, nós já tínhamos o dinheiro para comprar os 5 respiradores, R$225 mil, 45 mil cada respirador. Na quarta, nós já pagamos e no dia 8, se Deus quiser, esses respiradores estarão em Brasília. Temos essa campanha até ontem à noite, nós levantamos mais de R$270 mil. Então, ela continua acontecendo. A campanha, criamos um site, que é o www.juntospelodf.com.br, e lá nós temos tanto a opção de depósito na conta que nós temos no BRB, como também uma vaquinha eletrônica. E nós já arrecadamos mais de 270 mil, como eu disse, e agora estamos fazendo um aporte para a Finatec disponibilizar acetato para a UNB produzir aquelas máscaras de acetato. São mais de 2.500 máscaras que serão produzidas com esse aporte que nós vamos fazer agora, com essa transferência, essa doação. E estamos agora verificando qual será o próximo passo, se vai ser um complemento dessas EPIs, um problema que as empresas de pequeno, médio e até as de grande porte têm. Nós precisamos ter testes rápidos para monitorar os nossos funcionários. Não só para o bem deles, mas para o bem da comunidade. Então, é uma opção. Nós já temos alguns orçamentos que nós fizemos, mas é um volume de dinheiro muito grande. Vimos que o governo federal parece que conseguiu viabilizar esses testes junto com a Vale do Rio Doce e com outras empresas. Então, nós estamos ainda nessa expectativa. Mas, de qualquer maneira, esses fundos que nós estamos angariando serão para ajudar a nós contribuirmos para minimizar essa crise do coronavírus. Excelente, Paulo. Obrigado, viu? Valdir, o Sebrae. Como que o Sebrae está se preparando para acolher os empresários nesse momento? Quais iniciativas o Sebrae adotou e está implementando? E já puxando uma pergunta aqui da nossa audiência, porque acho que ela casa com o que a gente quer ouvir, o que o Sebrae pode realmente fazer para ajudar esses pequenos empresários, especialmente aqueles que Wagner falou, que têm dificuldade para ter acesso ao crédito ou não têm, enfim, as condições necessárias para acessar o crédito. O Sebrae pode intermediar isso de alguma maneira? Existe alguma forma do Sebrae apoiá-los?
Sim, esse é o caminho que nós estamos seguindo. O primeiro, desculpe, a gente está passando uma experiência, essa coisa das nossas redes domésticas, né? Que todo tempo trai, cai, mas a gente fica aí nesse vai e vem, mas a gente volta. Mas o Sebrae, ele desde o primeiro instante, ele tomou uma iniciativa de suspender o seu atendimento presencial, mas imediatamente reforçamos todo o atendimento remoto e passamos a desenvolver em escala aquilo que é o foco que o nosso pequeno empresário mais precisa, que é uma consultoria, oficina para finanças, porque nesse primeiro instante a gente sabe da importância da transformação digital, mas a gente precisa ajudar o nosso pequeno empresário a conhecer suas contas. Wagner sabe bem, né, e todos aqueles que trabalham com esses pequenos sabem bem que muitas vezes o pequeno empresário não conhece os seus números e sua realidade. E o contador, como disse o João Carlos, é o grande parceiro. O contabilista, né, o contador, eu digo muitas vezes que quantas vezes ele não é o psicólogo, né, porque ele está ali com negócios, parceria de negócios que são tocados por sócios, marido e mulher, e às vezes briga de pai e filho, marido e mulher, interferem no próprio negócio, lá está o contador no meio. Então, o contador hoje é o grande parceiro para que ele possa conhecer a realidade da própria empresa e, com isso, ele possa tomar as melhores decisões. O Sebrae do Distrito Federal abriu canais, reforçou canais remotos, então nós estamos com www.df.sebrae.com.br. Lá nós temos o Fale com o Especialista, o Fale com o Sebrae, onde nós temos uma bancada de analistas que estão trabalhando de forma remota à disposição para atender todos os pequenos empresários que nos procurarem. Temos também o 0800 570 0800, que é a nossa central, que está migrando para atender, para que os nossos analistas consigam conversar, seja por WhatsApp, seja por telefone, com os nossos empresários, os nossos clientes, de forma a estar junto deles. Então, a primeira coisa que nós cuidamos é que a distância física não nos afaste da proximidade com o empresário que ele precisa. Nós precisamos ouvir o empresário e ajudar, orientando naquilo que é possível. Também partimos para desenvolver oficinas. Hoje mesmo estamos com uma oficina via WhatsApp. Nós estamos implementando o ensino à distância, então, através do nosso portal, você vai ter acesso, nesse instante, a capacitações que são de EAD, né, de ensino à distância, importante para a reflexão dos nossos empresários, mas estamos fazendo oficinas específicas. O Sebrae, o sistema Sebrae está produzindo lives diárias, então, diariamente, você vai ter acesso a lives que você vai conversar com consultores, com especialistas, que podem lhe orientar para diversos temas que são importantes para esse momento especificamente aí do coronavírus, dessa crise que a gente está vivendo. Então, os nossos canais, www.df.sebrae.com.br, o 0800 570 0800 e as nossas redes sociais, através do @Sebrae no DF, vocês podem ter acesso à comunicação direta com o Sebrae. Eu acho que, nesse primeiro instante, Alexandre, o que a gente precisa estar junto do empresário, porque ouvir o empresário, ouvir a necessidade dele é o primeiro passo para que a gente possa orientar melhor. Nós estamos também fazendo uma grande negociação que está saindo na imprensa hoje, de ontem para hoje, essa medida provisória que fez o corte do Sistema S, abriu, nos obrigou, né, a alavancar uma coisa até que a gente já tinha previsão, mas a alavancar o FAMP. Então, a nossa ideia é chegar a mais de R$1 bilhão no FAMP. Pelas nossas contas, a gente consegue alavancar 12 bi de linha de giro. Vai ter um novo FAMP, gente, e o novo FAMP vai ter uma flexibilidade com relação ao agente financeiro. Então, nós temos hoje uma grande alavancagem com o Banco do Brasil, já se desenha uma parceria de grande alavancagem com a Caixa Econômica e vamos abrir para os demais bancos, principalmente os bancos cooperativos, para eles estarem mais próximos dos nossos clientes.
Qual que é a ideia do Sebrae? É tentar, através da garantia, facilitar o acesso a crédito. Porque o que a gente enxerga? Que nesse movimento que tem sido feito de queda de taxa de juros, o problema não é liquidez para os bancos. O problema é o que eles chamam de apetite para o crédito, apetite para o risco. Então, a garantia é o grande entrave que foi diagnosticado para que esse dinheiro chegue, de fato, aos nossos pequenos empresários. Se a garantia que é o problema, o Sebrae vai entrar com o FAMP agora, potencializando, será mais de R$1 bilhão dentro do FAMP, para que, com isso, os bancos se sintam em condições ou tenham mais apetite para o risco, que é o que a gente chama, e o dinheiro consiga chegar nas empresas que têm acesso a crédito. Mas aqui a gente tem que ser sempre realista. Nós temos empresas que vão ter dificuldade de ter acesso a crédito. Essas precisam encontrar outras, nós precisamos encontrar outras alternativas para ela. A gente não pode vender o crédito como a solução para todo mundo. A gente tem que ter cuidado com a nossa comunicação, porque às vezes a gente quer passar esse otimismo aí que é importante para as nossas empresas, mas a gente pode estar vendendo um sonho para quem não vai ter condição de ter acesso. Então, nós vamos lutar para aqueles que têm acesso ou que podem ter acesso com um bom cadastro. O Wagner deu uma dica importante para os nossos empresários. Se antecipem, liguem para os seus gerentes e atualizem o seu cadastro, porque se o seu cadastro não estiver atualizado, você não vai ter acesso a crédito. O banco trabalha com risco e limite definido por regras do Banco Central. Tem uma circular, que é a 2682, que define o risco e o limite que o banco pode operar, o risco, principalmente, que o banco pode operar. Então, não tem jeito de fugir dessa regra. E qual é a forma que você tem de conseguir ter acesso mais rápido, se o seu cadastro estiver atualizado? Então, ligue imediatamente, agora, quando terminar essa live, ligue para o seu gerente, atualize o seu cadastro e vá buscar essa alternativa para você estar preparado quando isso estiver em condições de ter acesso aos nossos pequenos empresários. Uma ótima notícia que você nos deu agora, Valdir. Parabéns aí pela atuação à frente do Sebrae DF. Bom, pessoal, antes de passar a palavra para o João e para o Wagner, a gente tinha um compromisso com a nossa audiência de que a live terminaria ao meio-dia, mas o bate-papo se estendeu um pouco, eu vou continuar, mas os nossos convidados, se alguém tiver que se ausentar, sinta-se à vontade e, de antemão, de início, eu já agradeço profundamente a disponibilidade. Bom, João, você já esteve à frente de empresas importantes do setor produtivo do Distrito Federal e teve que gerir algumas crises bastante significativas nessas empresas. Quais os aprendizados você teve na gestão dessas crises e que você poderia compartilhar aí com a nossa audiência? Alexandre, como a gente não vai ter tempo para detalhar o que o que o governo está fazendo, medidas para aliviar o caixa das empresas. Nós fazemos outra live depois. Estou à disposição, pode contar conosco. E até se quiser alguma coisa no sentido de um histórico das crises mundiais anteriores, a gente tem um estudo que acaba servindo para o que nós estamos passando agora também. A crise de 29, a crise depois da Segunda Guerra Mundial, os planos que saíram, então acaba dando uma visão boa. Mas o que eu acho que é importante, e a gente não vai ter tempo para tratar, já foi muito bem tratado até pelo tempo, essa questão do caixa, e ótima notícia do Valdir em relação a essas ações, a disponibilidade do Sebrae. A minha experiência mostra que o fator comportamental nesses momentos de crise, ele é fundamental e determinante. Alguém citou a questão da conversa. Se você tem alguma dificuldade com o banco, se você tem alguma dificuldade com o fornecedor, não fuja dele. Se antecipe a ele. Converse. A melhor conversa dentro daquele conjunto de empresa ética, competitiva, lucrativa, com responsabilidade social, é importante que você tenha essa postura de se antecipar. Essa é uma prática muito boa que nós não podemos deixar de fazer. Tem até uma regra de ouro que diz o seguinte: faça aos outros o que você gostaria que fizesse a você. Então, se coloque sempre no lugar das pessoas. Achei excelente também o Paulo Muniz ter dado esse exemplo dos respiradores. Nós precisamos estar
estar todos unidos para ajudando principalmente aqueles mais carentes, aqueles mais vulneráveis. Se você conhece alguma entidade que trabalha com morador de rua, é o vulnerável dos vulneráveis. Todos nós, nesse momento, nós temos que dar nossa contribuição, seja financeira, às vezes para ligar para um amigo que nós sabemos que ele fica mais assustado, mais ansioso. Ansiedade é uma forma de você antecipar as coisas negativas e que muitas vezes não vão acontecer. Então, esse fator comportamental na crise, ele é muito importante que a gente trabalhe. Não sofra com antecedência. Não, os bancos estão permitindo que eu postergue 2 meses as minhas parcelas de empréstimo. Mas se daqui a 2 meses, gente, vai sofrer agora uma coisa que a gente não sabe que vai acontecer daqui a 2 meses. Se houver alguma dificuldade, pode ter certeza, pelo histórico que a gente está vendo e por tudo que os países estão fazendo, né, os parlamentos liberaram os créditos, os orçamentos, as leis de responsabilidade fiscal. Se houver alguma coisa daqui a 2 meses, 3, pode ter certeza que as medidas serão tomadas. Isso é o interesse da humanidade como um todo. Então, do empresário, do ser humano, essa crise é uma crise um pouco diferente. Outra coisa, nesses momentos a gente tem que procurar ter paz de espírito, serenidade. Não entre nesses jogos de WhatsApp, coisas que te tragam insegurança, que te tragam apreensão. Se você não consegue ver os números das pessoas que morrem na Itália, 800 e poucas por dia e tal, não procure esse tipo de informação, não entre em polêmicas que não vão agregar nada. O que interessa nesse momento? Se o vírus foi criado pela China para fazer uma guerra biológica, gente, o que isso vai trazer de bom para nós? Procuremos ter tranquilidade, buscar a paz. E outra coisa, aquelas pessoas que têm alguma espiritualidade, quer dizer, que têm uma religião, aprofundem a sua espiritualidade também. É um momento bom para isso. Quem está afastado, busque. Quem não acredita, de repente quer conhecer, faça alguma coisa. A busca da espiritualidade também é muito bom nesse momento. E sabendo que tudo vai mudar, né? E as mudanças começam por nós mesmos. Então, a gente tem que dar sequência, sempre ter uma posição otimista. E, para concluir, eu tenho 2 expectativas. Se Deus quiser, depois dessa crise toda, as famílias se unindo, os empresários conversando com seus colaboradores, tendo uma conversa aberta, que muitas vezes a gente nem não teve, até pelo tempo, pela correria, porque, gente, como já falei, ser empresário no Brasil é impressionante. Em 2014, o PIB foi de 0,5%. Em 2015, foi de 3,55% negativo. Em 2016, 3,31% negativo. 2017, 1,06%, 2018, 1,12%, 1,14%. Agora que nós estamos começando a ter uma perspectiva maior de um crescimentozinho, aconteceu. Então, quer dizer, no mínimo 5 anos, 6 anos, que o empresário está dando uma contribuição muito grande. Então, chegou a hora também dos governos também todas essas medidas estão sendo tomadas. Mas eu tenho 2 expectativas só para encerrar a minha fala. Primeiro, que depois disso tudo, a família humana saia bem dessa crise. Nós, como seres humanos, saiamos melhores dessa crise. A família humana. Todo mundo viu, já foi falado, a própria Janete falou, nós todos estamos no mesmo barco. Então, é muito importante que a gente tenha essa vinculação. E, se Deus quiser, até em função desse espírito assim, de família mesmo, que nós tenhamos uma recuperação da economia e dessa crise de uma forma mais rápida e surpreendente do que nós estamos esperando. É essa a nossa mensagem. Fantástico, João Carlos. Muito obrigado mais uma vez. Wagner, fecha aí a nossa rodada. Bom, vamos lá. Cada um de nós contribuiu muito com o que está fazendo hoje para a gente apoiar todos esses empresários e a nós mesmos a superar, né, toda essa dificuldade com o menor impacto negativo possível. No meu universo, eu comecei a perceber, nos últimos 15, 20 dias atrás, muitos clientes me ligando, desesperados, chorosos, em pânico. E eu resolvi ter uma atitude que, na época, eu nem tinha entendimento do tamanho que isso ia gerar.
e criei um grupo de WhatsApp que se chama Superação e Sucesso, onde no início eu convidei somente os clientes que estavam demandando de mim, até porque eu estava sendo repetitivo e eu queria um ambiente onde eu pudesse compartilhar informações. Isso foi tomando um corpo, e hoje ficou um grupo muito grande, tem muita gente, eu tenho conseguido, já fizemos com o Alexandre, já fizemos com outros players grandes do mercado, muitas lives, mas sempre buscando essa palavra do como fazer, sempre ensinando. Hoje a gente tem uma outra falando sobre digitalização. Todo mundo fala, nós temos que digitalizar o negócio. Beleza, mas para o pequeno que está nos ouvindo, ele quer saber, tá bom, mas como é que eu faço isso? Então a gente vai ensinar, a gente vai partir para a parte prática da coisa. E aí a coisa foi avançando e eu acabei criando, por sorte minha, no passado eu já tinha digitalizado meu serviço de consultoria. Então hoje a gente tem uma consultoria e presta consultoria para o Brasil inteiro. E eu resolvi criar uma mentoria gratuita para um grupo de 50 empresários. Era a parcela que eu podia fazer para contribuir pessoalmente com tudo isso. Então, esse grupo é o máximo que eu consigo atender, são 50 empresários, e ele vai reciclando. Algumas pessoas já entendem, sai de lá, entra um outro, e isso vai fazendo. Eu tenho ajudado muito, eu e todas as pessoas que têm me ajudado nesse desenvolvimento, a deixar todos os empresários que nos procuram de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais serena, dando ferramentas, ensinando para ele, olha, procure, atualize seu cadastro, ligue, coisas que podem parecer muito simples para a gente, mas que na hora do pânico, na hora do sufoco, na hora da avalanche de informação, muitos empresários ficam parados, não conseguem reagir. E são essas pessoas que a gente está buscando, de uma maneira assim, muito ativa, ajudar, para que elas deem um passo na frente. Eu tenho consciência clara de que o ideal, se eu pudesse, era não deixar nenhuma empresa morrer. Algumas empresas, eu até digo, que vão encontrar nesse momento uma maneira ótima de fechar as portas. Mas como assim, Wagner? Você quer isso? Não, é porque já estavam mortas antes. E agora, de repente, eles vão conseguir, de repente, encerrar sua operação de uma maneira menos dolorosa para recomeçar de uma outra forma. Então, até isso a gente tem olhado como oportunidade. É importante entender, como todo mundo falou, que isso é inevitável. Dona Janete falou muito claramente, nós vamos sofrer, todo mundo vai sofrer com isso, não tem jeito de evitar, não adianta deitar e fugir. Ontem eu estava ligando para uma imobiliária para poder ajudar uma dessas pessoas a renegociar o imóvel, e simplesmente a imobiliária deixou um texto, né, numa secretária eletrônica, dizendo que eles estão fechados. Eles fugiram de todos os inquilinos. Então, eles não querem ver. Isso é uma atitude horrenda, isso é uma atitude, sabe, nojenta de toda a natureza. Mas algumas pessoas simplesmente desistiram. Outras estão morrendo de vergonha porque os credores estão ligando, elas estão se sentindo culpadas disso tudo. Então, existem realmente, o Paulo falou muito bem, o João Carlos, todo mundo falando sobre o comportamento. O comportamento do empreendedor agora, ele é determinante para ele conseguir levantar a cabeça, tirar a cabeça fora d'água, para poder saber, pá, bom, e agora? O que eu faço? Enquanto ele estiver debaixo d'água, respirando num canudo, ele só pensa no pânico. Isso tem acontecido com muitos empresários. Essa é a contribuição, Alexandre, que eu queria deixar assim como um encerramento. Legal, Wagner. Bom, pessoal, eu tenho algumas perguntas aqui, mas a gente já avançou bastante na hora do nosso compromisso. Eu vou fazer o seguinte, me comprometer com a nossa audiência, eu vou encaminhar algumas dessas perguntas para vocês e pelo WhatsApp mesmo vocês me respondem e eu disponibilizo depois nas nossas redes sociais para que as pessoas tenham acesso a essas respostas. Então, para fechar, eu deixo aí o microfone de todos aberto, caso queiram fazer alguma consideração final para a gente encerrar a nossa live. Bom, a sequência, então, primeiro é a audiência de todo mundo, eu acho que foi literalmente um grande aprendizado aqui hoje.
e dizer que nós terminamos 2019 todos numa corrida desenfreada por alcançar metas, com uma expectativa enorme de que 2020 seria o ano que iria terminar a recessão. E, de repente, no comecinho de 2020, todos voltamos para casa. Então, eu acho que fica a reflexão, né? Qual o propósito de Deus quando Ele nos fez voltar para casa, para a família, cuidar dos mais velhos, cuidar dos filhos, cuidar do seu ente que você mais gosta, cuidar dos outros, olhar de lado. E houve uma mudança radical no comportamento de todo mundo a partir disso. Até violência doméstica reduziu, porque eu liguei para a delegada da mulher, a Sandra, e ela disse que mesmo abrindo mais uma delegacia, não houve um aumento. Então, isto é a que vem a reflexão. Era necessário que nós voltássemos para dentro de nós, que parássemos de terceirizar até o cuidado de nossos pais e dos nossos filhos e passasse a ter um novo comportamento a partir de agora. Então, não é só o comportamento dos nossos negócios, mas o comportamento dentro da nossa casa, da nossa família, que eu acho que foi o principal, e o que vamos deixar para os nossos filhos. O novo mundo que vai nascer será certamente o mundo que eles já estavam vindo. Um mundo mais digital, onde todo mundo vai aprender agora, como disse tão bem o Wagner aí, e um mundo mais humano, um mundo de mais solidariedade. Então, eu tenho 4 netos, que o Mateu, que o Henrico, que a Ana Gabriela e que a Duda recebam esse novo mundo melhor que nós agora vamos passar para ele. Bom, nesse instante, Alexandre, agradecer você, agradecer aí os amigos que participaram disso, todos aqueles que estão aí na sala nos acompanhando até agora, e dizer que o nosso recado final é de que precisa acreditar, precisa transformar, mesmo aqueles que vão passar por um processo mais profundo de fechamento de empresa, de quebrar. Todo empreendedor quebrou pelo menos uma vez na vida. Se ele não quebrou, claro que ele vai quebrar. Faz parte da realidade do empreendedor. E o grande segredo do empreendedor não é ele quebrar, é porque ele dá a volta por cima. Quando todo mundo vê problema, ele vê oportunidade. Então, acredite que esse momento vai passar. É a única certeza que a gente tem desse vírus, a gente que não é da área da ciência, que não é da área aí médica, a única certeza que a gente tem é que vai ter uma hora que ele vai passar, que ele vai acabar. Quando ele acabar e quando ele passar, você tem que estar pronto para o novo mercado que está aí. Então, se prepare para esse instante, procure o Sebrae, nós estamos à disposição. A nossa missão e a nossa alegria é poder compartilhar do sonho de vocês, é compartilhar dos problemas de vocês. A gente sente a dor que vocês sentem. E aí eu quero fazer um registro bacana que é importante agora, Alexandre. É impressionante como o funcionário do Sebrae ele tem uma alma diferenciada. Os nossos funcionários estão nesse home office, mas estão sofrendo com a dor daqueles pequenos empresários. Eu vejo atitudes em redes sociais de desespero, de anunciar delivery, de sentir a dor que o empresário está sentindo. Sabe por quê? Porque a gente convive perto com ele. Quem quer fomentar o empreendedorismo tem que ir onde o empreendedor está. Essa que é a realidade. E nossos funcionários fazem isso. Por isso que eles estão sofrendo agora a cada perda, a cada desespero que um pequeno empreendedor está passando para eles. Então, eu queria fazer esse registro para dizer que o que está... Muitas vezes eu me emocionei de ver algumas atitudes de funcionários que nem estava na competência deles de ter esse tipo de reação e eles estão tendo. É sinal de que a alma do servidor, a alma do funcionário do Sebrae, ela é diferenciada. Então, ela está aqui para dizer para vocês, empresários, que nós estamos juntos. A gente vai sofrer essa dor juntos, a gente vai passar por isso juntos e nós vamos sair mais fortes juntos. Contem com o Sebrae sempre. Um grande abraço, Alexandre. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, Alexandre, parabéns aí pela iniciativa. Parabéns a todos os nossos debatedores aqui presentes nessa sala. Como
tem sido dito, a crise ela é saneadora, mas ela traz grandes aprendizados. E um detalhe muito interessante que a gente tem que tirar nesse momento é que todos os governos internacionais, o nacional, todos estão muito focados em injetar dinheiro na economia para poder suplantar essas dificuldades que nós estamos vivendo. E nunca na história, eu acho que nem na época de guerra, se botou tanto dinheiro disponível nos Estados Unidos e todas as outras, a própria União Europeia recentemente, aqui no Brasil. Então, isso vai, com certeza, ser um alentador para superarmos essa crise. E é o que nós colocamos no começo. É acreditar no que você faz. Esse é o mais importante. Acreditar no seu potencial. Seria isso que eu teria para dizer e deixar um abraço a todos que estão nos assistindo. E, mais uma vez, Alexandre, parabéns pela iniciativa. Eu desativei o meu áudio, aí não vale, né? Não. João, Wagner, alguma palavra final? Vou deixar o João na sequência, né? Tá bom, Wagner, obrigado. Bom, mais uma vez, Alexandre, parabéns pela iniciativa. Prazer enorme, Janete, Valdir, Paulo, Wagner, por estarmos juntos. Obrigado a vocês que assistiram. Mas eu só queria fazer mais uma reflexão final. Vocês vejam um vírus absolutamente invisível, agressivo, nos faz refletir muita coisa. Mostra como é grande a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade como ser humano. Então, é nesses momentos de crise que a ciência, as autoridades, no caso médicas, sanitárias, elas fazem com que nós possamos ter uma luz no fim do túnel. Então, eu queria dizer que... Alô? Oi, João, pode concluir. Pode concluir. O que está em jogo hoje é a saúde e a dignidade das pessoas. Os empresários têm uma participação muito importante nesse processo. Os microempresários, os pequenos empresários, MEIs, porque são eles que empregam a maior parte da mão de obra que o país tem. Fiquei muito feliz, como já tinha falado anteriormente, com o Valdir, pelas informações que ele deu. E, para você, empresário, empresária, aquela mensagem de confiança. Como já foi falado, não tem como passar por esse sofrimento. Mas nós venceremos essa crise com confiança e vamos ter um crescimento, se Deus quiser, surpreendente. Muito obrigado a todos. Amém. Wagner. Bom, vou encerrar aí. E eu vou pegar um gancho aí da dona Janete, que colocou uma frase que eu nunca mais vou esquecer, viu, dona Janete? O que Deus tem como propósito para a gente nisso? E aí, em poucos segundos, eu fiquei lembrando, né? Nunca dava tempo. Nunca dá tempo. O tempo é o nosso grande problema. Até antes de tudo isso, quantas vezes eu via meu pai e minha mãe? Quantas vezes eu tinha a oportunidade de estar junto com meus familiares? Ontem nós fizemos em família uma live com todo mundo, foi super divertido, muito engraçado com isso tudo. E eu pensei, por que a gente não fez isso antes, né? Não dava tempo. A gente estava correndo atrás de uma coisa que ela nunca chegava. Quanto mais eu chegava mais perto, mais longe ela ficava. Em algum momento a gente vai entender que existe muito mais do que só estar no WhatsApp respondendo tudo. Coisa que a gente estava reclamando há muito tempo. A gente tem uma necessidade clara de entender técnicas, de entender sobre gestão, mas a gente tem uma oportunidade única da gente voltar a ser humano, da gente voltar a ser família, da gente se preocupar verdadeiramente com a pessoa que está precisando da nossa ajuda. E isso, olha, não existe nada tão recompensador do que a gente saber que fez a diferença na vida de alguém. Então, eu queria só encerrar isso, lembrando sempre que isso, de novo, é uma grande oportunidade. Agradecer a você pelo convite, agradecer a todos que estão aqui
por ter criado, para mim e para todos que estão nos ouvindo, uma grande oportunidade da gente poder ouvir palavras legais, de alento, de sucesso. Obrigado mesmo. Bom, eu, da minha parte, eu só tenho uma palavra para resumir. Gratidão pela disponibilidade de todos. A nossa audiência está mandando palavras aqui fantásticas para a gente, de agradecimento, dizendo que foi a melhor live que assistiram nos últimos dias. Enfim, eu tenho certeza que a nossa audiência seleta conseguiu colaborar muito com essa nossa audiência, e é a nossa parte, é o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas a suplantar esse momento tão difícil. Então, muito obrigado a todos e, enfim, fiquem com Deus, contem conosco e até breve. Até as próximas lives. Amém. Obrigado a todos. Tchau. Um abraço. Obrigado. Sempre tem 70 unidades esperando todos, viu? É isso aí. Um abraço, tchau. Tchau. Um abraço, pessoal. Bom,